compromisso com Cristo agora. Ah, pastor, eu já fiz muito e agora eu estou deixando para os outros. Não, isso é conversa do diabo na sua orelha. Tem mais para fazer hoje do que tinha quando você se converteu. Não entregue-se às mãos da preguiça do diabo. Deus vai segurar sua mão. Você vai conseguir vencer a tentação. Você vai conseguir passar a vergonha. Você vai conseguir suportar. Porque Deus está com todos aqueles que querem a mão dele. Deus não vai largar. Nunca vai largar. Versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza no meu coração. Eu posso estar morrendo de fraqueza. Eu posso estar me arrastando. Deus é comigo, irmãos. Deus não vai largar. Porque essa igreja é dele. Esse rebanho é dele. E ele não vai largar. Então, presta atenção numa coisa. Rejeite a companhia dos que te levam para o caminho do diabo. Agarre-se com Cristo, porque Ele não vai largar da sua mão. 27 diz: e os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Afastar-se de Cristo é destruição. Afastar-se de Cristo é a condenação. Por quê? A palavra diz: tu destróis todos os que se tornam infiéis. Você não quer acreditar em mim? Você não gosta do que eu estou falando? Então registra isso bem alto na sua mente. Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Eu posso não gostar disso, mas eu não tenho alternativa. É a palavra do Senhor. E não é uma palavra mal interpretada, não. E não é uma palavra forçada para a cabeça do sermão, não. Nítida, auto-interpretada. E o último versículo diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Em Deus eu ponho meu coração, nele eu me refugio para proclamar tudo o que ele fez na minha vida. Jó passou um perrengue enorme, mas foi fiel até o fim. Então não vem com essa conversa de porque você está devendo, você caiu em tentação. Porque você é solteiro, você caiu em tentação. Também fui solteiro, Jesus também. Eu me casei virgem, sofri tudo que todo mundo sofre. É possível nas mãos de Deus. E não tem que ter vergonha, não. Tem que proclamar os feitos de Deus, lhe dando vitória. Porque a vida ficou de tal forma ao inverso, que se você for heterossexual, você tem que esconder essa informação. Porque ou você vai preso, ou você é difamado onde você está. Você tem que concordar, você tem que admirar, porque você não pode discriminar a homossexualidade. Você tem que concordar com a prostituição. Você tem que concordar com a bagunça. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas nós não somos deste mundo, diz a palavra. Nós não podemos nos acomodar a isso. Se cairmos, buscaremos ao Senhor e nos levantaremos. Mas concordar com o erro nós não podemos. Não tem ninguém aqui mais forte do que o outro. É um bando de pé rapado igual o pastor, fraco, mas que se agarrar na mão de Deus, conseguiremos passar pelas tentações, pelas dificuldades e sairmos vitoriosos. Quando nos cansarmos, a gente dorme e continua no dia seguinte. Quando o dinheiro acabar, a gente para. E quando voltar, a gente continua. Entregue-se não apenas o seu coração na mão de Deus, mas entregue a sua vida toda, meu irmão. Porque largo é o caminho que leva para a perdição, e estreito é o caminho que leva para a salvação.
E repito e termino o sermão com isso: estar dentro dessa igreja não te leva para o céu. Ser membro dessa igreja não te garante a salvação. São as nossas atitudes aos pés do Senhor Jesus que mostra se somos fruto bom ou se somos fruto podre. Que Deus tenha misericórdia dos que não caíram ainda. Que Deus tenha misericórdia de todos nós que estamos fracos. Mas se a gente conseguir parar de invejar o que está cometendo pecado, parar de querer ser igual a ele, a gente ganha mais força. Porque quanto mais invejamos o caminho errado, mais próximo dele nós estamos. Que Deus nos cubra de misericórdia, de piedade, e nos dê condição de estarmos agarrados com ele, firmados nele, sem largarmos por motivo nenhum. Leve essa mensagem para frente, meu irmão. Assista na internet, eu mando o seu irmão que não está aqui hoje assistir, porque isso é para todos nós. Se você cair, a mão do pastor estará estendida, a mão da igreja estará estendida, a mão de Cristo estará estendida. Agora, se você optar racionalmente a andar pelo caminho da perdição, você vai sozinho, porque o seu pastor não vai com você, sua igreja não vai com você, e o seu Cristo não vai com você. Optando ir pelo caminho errado, você vai sozinho e terá que administrar as consequências da escolha que fez. Não há proteção de anjos acampando ao redor daquele que vai para a boate. Não há promessa de proteção dos anjos acampando e livrando dos que estão no caminho da perdição. Essas promessas são para todos aqueles que estão buscando a palavra do Senhor. Cair em pecado é diferente de viver no pecado. Essa igreja estará sempre de portas abertas para todos aqueles que cometem pecado, porque a começar do pastor, todos aqui cometem pecado, mas a grande maioria não concorda, não dorme bem quando o pecado está rondando, e é assim que tem que ser. E nós não seremos reconhecidos por uma igreja que aceita todo tipo de pecado como se não fosse. Receberemos todos os que pecam, porque também pecamos, mas não vamos aceitar o estigma, a pecha maldita de que nós não entendemos como pecado aquilo que é. Se você pecar, faça o que eu faço, se arrependa diante de Deus e busque a misericórdia e o perdão de Deus, porque é o único caminho para a redenção. Fora disso, a gente está fazendo apenas aquilo que agrada ao diabo. E se isso acontecer, você não vai levar ninguém mais, vai sozinho, porque lá não há promessa de anjos te protegendo no caminho da perdição. Não invejemos os que estão andando nele, porque o resultado é simplesmente trágico na nossa vida. Queria terminar esse momento orando. Queria que nós clamássemos a Deus a purificação de nossas vidas. Esse altar foi manchado, alguns bancos foram manchados, e Deus há de nos dar o livramento, porque esse bairro ainda não viu a glória que Deus há de se manifestar através dessa igreja, e nós precisamos implorar a Deus que tenhamos condições de fazer parte disso. Aqueles que desejarem permanecer assentados, permanecerão. Os que desejarem ficar de pé, ficarão. E os que desejarem se colocar de joelhos, assim o farão. E nós vamos clamar a Deus para que o Senhor nos livre de concordarmos com o pecado e nos dê a oportunidade de estarmos ligados ao Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, contempla a nossa vida, Pai. Somos fracos, somos limitados, somos pecadores, mas o Senhor tem nos mantido de pé por pura graça. O pecado continua nos ofendendo,